Pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vocês estão vendo aí com essa voz que só, meu Deus, né? Mas é assim mesmo, eu sou alérgica, né? E aí começou a primavera, e aí o pólen, e aí a minha voz vai embora. Mas já estamos cuidando. Semana passada foi impossível porque eu tinha perdido totalmente, mas agora ela está voltando, vai voltando aos poucos, mas segue a tua história, nós já voltamos, nós vamos conversar um pouquinho só, para a gente poder matar saudades e nunca deixar o nosso canal parar. Já voltamos. Então, pessoal, o que a gente tem que conversar hoje? Apesar dessa voz, vocês me desculpem, mas é assim, dá pra gente conversar um pouco. E assim, o meu recadinho hoje vai ser um recado breve, de algumas coisas que a gente vem refletindo aqui, né? Nós estamos agora entrando aí na Semana Maior, para nós que somos católicos, a Semana Santa. E é tão intenso, né, o conteúdo dessa semana, todos os acontecimentos, né, que Cristo passou, de todo o ensinamento que Ele nos deixou, assim, de muito concreto, de muito vivo. E aí, é claro, nós católicos vivemos isso, quem não é católico necessariamente não vive, mas eu acho que assim, o que interessa é o conteúdo, né, de tudo que Ele passou e o que essa semana representa dentro da nossa fé, dentro do que é espiritual, dentro da nossa vida, né? Então, independente da sua religião, mas eu venho chamar a atenção nessa questão da gente poder refletir mais e da gente também estar mais atento ao que vem para nós, né? Porque assim, as palavras, as ideias, elas têm um poder, as palavras, as ideias, elas têm um poder de estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e elas devem ser cultivadas de uma forma positiva. E aí, se a gente pudesse remeter a uma parábola dentro da Bíblia, a gente poderia falar na parábola do semeador, né? Onde tem os terrenos, onde o semeador vai semeando, e aí onde as sementes vão caindo, e o que cada terreno favorece ou não favorece o crescimento da semente. Então, dentro dessa semana que a gente está vivendo, e que eu comecei falando sobre a questão do conteúdo dela, sobre o significado real dentro da nossa vida, dentro da mensagem de fé que Cristo nos deu, de um testemunho real de vida, de ressurreição, que Ele não parou na morte, são coisas, são palavras, coisas não são palavras, são ideias que devem ficar aqui dentro do meu coração, e que eu devo cultivar, que essas palavras e essas ideias caiam num terreno fértil, que modifiquem, que frutifiquem e que façam eu ter uma postura diferenciada. Porque senão são outras coisas, né? São palavras que passam na minha vida. E a gente vive nesse mundo aí, como eu sempre falo, né? A gente vive numa vida tão corrida, a gente vive numa vida superficial. E a gente não pode ser superficial, a gente não pode ser fútil. Então, as palavras, as ideias que vêm para mim, eu tenho que cultivá-las para que elas deem um fruto. E não eu me deixar ter em coisas que não tem relevância alguma, que não agregam valor nenhum. E quantas vezes, né, gente, a gente fica incomodado com as palavras que a gente ouve, né? A gente presta atenção em coisas que não valem a pena pra gente. A gente permite que o veneno entre na nossa vida. Lembra do copo de veneno que eu sempre falo com vocês, né? Eu bebo aquele veneno sem nenhuma necessidade. E aí a gente fica nessa loucura e a gente não se atém às palavras e às ideias que realmente brotam e fazem eu crescer como pessoa. Eu não deixo que essas boas palavras, essas boas ideias entrem no meu coração e caiam no meu terreno fértil. Deus fala por intermédio das pessoas, por intermédio das circunstâncias. Eu creio nisso. E quantas vezes a gente fica desatento a tudo isso? A gente ignora, a gente deixa pra lá, né? Então, gente, a gente tem que começar a dar mais importância às coisas que valem a pena para a nossa vida. O que realmente impacta em mim e faz eu crescer, né?
pessoas que vêm e conversam comigo, ou às vezes pessoas que falam alguma coisa comigo que realmente tem um significado muito bom e que eu acato aquilo e pego aquilo para minha vida e que de repente eu posso até modificar meu comportamento. Eu com certeza já aconteceu isso com você. Pode ter vindo da sua mãe, pode ter vindo do seu pai, pode ter vindo de um amigo, pode ter vindo da sua irmã, enfim, alguma coisa, alguma palavra que ela deu, pode ser de carinho ou não, às vezes até de repreensão, mas que deu um fruto, né? Que significou muito para você e que você não esquece aquilo, que às vezes até você escreveu, né? Porque as coisas que têm importância na nossa vida, é legal a gente escrever, né? Pra gente poder lembrar, pra gente poder fazer com que aquelas palavras agreguem em mim e que eu me recorde sempre, que eu pegue ali e fale, olha que legal, né? Eu não posso ficar esperando que tudo venha pronto para mim. Então eu tenho que estar atenta. E às vezes eu fico aí nesse mundo da futilidade e fico tão incomodada com coisas que nem deveriam, que não vão acrescentar nada. Quantas vezes eu guardo os meus ressentimentos, as minhas mágoas, os meus traumas, né? E eu fico remoendo aquilo, remoendo, e isso é um lixo tóxico que todos nós temos. É um lixo tóxico, é um lixo afetivo que a gente carrega, todo ser humano carrega, mas a gente tem que saber equilibrar tudo isso para a gente não ficar só nesse mundo das lamentações e das lamúrias e do ai, como eu fui maltratada, ai, as pessoas não gostam de mim, ai, porque minha mãe, ai, porque meu pai, ai, porque não sei o que. A gente para do ai, né? E quando a gente começa a enxergar esse nosso lixo afetivo, esses nossos traumas, essas coisas que não fazem bem para nós, né? Que a gente ficou magoada, que a gente ficou incomodada, e a gente começa a saber silenciar esse lixo e não fazer o outro vivenciar isso. Por que eu falo isso? Porque toda pessoa que tem esse lixo afetivo muito aflorado, né, ela é um doente emocional. E esse doente emocional, ele contagia o ambiente. Então todos nós temos, como eu falei para vocês, todos nós temos esse tal lixo afetivo. Então a gente tem que ter cuidado para não passar para o outro que está vivendo comigo. Isso é dentro de casa, isso é no nosso trabalho. A gente tem que ter esse equilíbrio, tentar verificar e refletir um pouco mais, ter mais atento com o que acontece comigo, porque o meu lixo afetivo é meu. O outro não tem nada a ver com isso, então eu tenho que respeitar o outro. E eu não tenho que transformar o meu ambiente, a minha vida, com esse tipo de situação, criando um clima totalmente desagradável. E quantas vezes a gente transfere para o outro essa questão do nosso lixo afetivo, os nossos traumas, né? As nossas neuras, as nossas frustrações, as nossas rejeições, e a gente começa a projetar em tudo que a gente vive. Então a gente tenha um cuidado, né? E que essa Semana Santa, que é a semana maior da fé católica, mas que mesmo que você não seja católico, mas você tenha o conteúdo e aos ensinamentos que essa semana traz, para que você consiga transpor isso para a sua vida. E que todo esse ensinamento venha para você crescer como pessoa. Não ser melhor nem ser pior que ninguém, mas ser diferente. Ter atitudes mais centradas, mais respeitosas, com você próprio e com quem está ao seu lado. É tão importante, gente. É o grande ensinamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é assim? Que é o grande ensinamento de Deus. Então, gente, vamos vivenciar isso em família, vamos estar mais próximos, vamos viver isso com mais autenticidade e não com futilidades, nem com superficialidades, ou viver por viver, ou passar por passar, ou participar das cerimônias como, sabe, mais uma Semana Santa. Não é mais uma Semana Santa, é a Semana Santa. Então, vamos nos ater a isso, ter mais cuidado com a gente, prestar mais atenção do que realmente importa, tá bom? Então é isso, gente. Desculpem novamente essa voz, né? Mas se Deus quiser, semana que vem, já tá melhor, né? Mas se não tiver, a gente vai levando com a graça de Deus
E eu conto com vocês sempre. Desculpe não ter falado nada na semana passada, mas foi impossível, tá bom? Então segue a tua história, tenha um excelente domingo, fiquem bem, um beijo no coração de todos e não deixe lá de dar o seu like, né? Para que esse canal continue aí, firme e forte, tá bom? Beijos e até, pessoal!